Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Antes de iniciar a aula, deixa-me apresentar quem sou eu. Bom, chamo-me Loíse Victória, encontro-me, neste momento, realizando faculdade de letras, especificamente o terceiro semestre, e este canal abordará sobre a metodologia de língua portuguesa e talvez futuramente redação. Para abrir aqui e estrear este canal, abordaremos uma aula introdutória de classe de palavras. Apenas uma introdução básica, ok? Nos seguintes vídeos, será conceituado sobre cada tipo de classe de palavras, certo? Então, vamos deixar de enrolação e partiremos para a aula de hoje. Então, primeiramente, antes da gente saber cada tipo de classe de palavras, a gente tem que saber sobre a conceituação, a função da classe de palavras. Então, vem a seguinte pergunta: qual a função da classe de palavras? Organizar as palavras de acordo com sua função no texto. Então, essa é a função da classe de palavras. Prosseguindo, por meio disso, a classe de palavras é classificada em. Então, como já usufruímos da função da classe de palavras, podemos agora saber sobre a sua classificação. Então, pessoal, a classe de palavras ela é dividida em variáveis e invariáveis, como vocês podem observar aí. Então, você deve estar se perguntando: ué, o que são variáveis e o que são invariáveis? Variáveis, como a própria palavra está dizendo aí, são que variam, né? No caso aí, variam em gênero e em número, isto é, masculino e feminino e singular e plural, respectivamente. Já invariáveis, como vocês podem observar, há o in aqui, né? O in significa não na língua portuguesa. Então, são não variáveis, isto é, o contrário de variáveis. Não variam, beleza? Então, se observa, né? Observa-se que dentro das variáveis, nós temos o substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome e numeral. Já nas invariáveis, temos o advérbio, a preposição, a conjunção e interjeição. Essas são as classes de palavras, beleza? Agora, neste momento, vamos fazer uma introdução básica sobre cada uma, beleza? Vamos iniciaremos aqui com o substantivo. O famoso e conhecido substantivo, né? Então, o substantivo, qual é o seu conceito, primeiramente? É caracterizar os seres e as coisas, não é verdade? Por exemplo, menino, menina, mulher, homem, gato, gata e assim por diante. Segundamente, o artigo. O artigo, ele acompanha o substantivo, certo? E o que é o artigo? Para saber o conceito de artigo, primeiramente a gente tem que dividir o artigo. Nós temos o artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido, ele define, especifica, certo? Então, por exemplo,
A Gabriela levou um acidente. Quando eu falo, ei, a Gabriela levou um acidente, eu e você conhecemos a Gabriela, então está especificando quem é a Gabriela. Agora, artigo indefinido não especifica, não define. Por exemplo, utilizando o mesmo exemplo, uma Gabriela levou um acidente. Quando eu utilizo o uma, eu não sei quem é a Gabriela. A gente não conhece a Gabriela. Então, você está me dizendo que o artigo definido são aqueles que têm o a, o os e o as? Sim. Esses daí são os que definem. Já o artigo indefinido tem uma, umas e uns, que são os que não definem, beleza? Então, quando eu utilizei o a Gabriela, eu estou definindo. Uma Gabriela, não estou definido, beleza? E o artigo acompanha o substantivo. Então, por exemplo, a menina. Menina é substantivo, como sabemos. E o a? O a é um artigo, especificamente artigo definido. E está acompanhando quem? A menina. E está acompanhando de acordo com o quê? Com o gênero e o número. Menina é o quê? Feminino e singular. E o a é o quê? Feminino e singular. Então, você está me dizendo que tem que vir de acordo com o gênero e o número? Exatamente. Terceiramente, temos o adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo é aquele que caracteriza o substantivo. Então, significa que o adjetivo também, igual como o artigo acompanha o substantivo? Exatamente. Exemplificando, menina bonita. Bonita é um adjetivo, por quê? Porque está qualificando menina, que é considerado um substantivo. Prosseguindo, verbo. O que é verbo? Depende do seu contexto. Nós temos verbos de ação, verbos de fenômeno da natureza, e assim por diante, não é verdade? Então, nós temos o verbo de ação, por exemplo, o menino pulou. Pulou vem do verbo pular. E expressa o quê? Um verbo de ação, né? Pular não é uma ação que a gente executa. Outro exemplo, choveu muito em São Paulo. Choveu é o quê? É um verbo. Que verbo é este? Um verbo de fenômeno da natureza. Prosseguindo, o pronome. O que é o pronome? Pronome, ele se divide em dois, que é o pronome substantivo e pronome adjetivo. O pronome substantivo é quando eu substituo o substantivo. Como assim? Por exemplo, o menino caiu, mas o menino não chorou. Para não haver essa repetição de menino, eu posso substituir menino por ele. E ele é considerado o quê? Um pronome. Então, eu vou tirar o substantivo menino e pôr o pronome ele. Então, aí o conceito, pronome substantivo, substituir um substantivo. Então, fica, o menino caiu, mas ele não chorou. Já o pronome adjetivo, né, como o próprio nome diz, adjetivo, o pronome vai fazer a mesma ação de um adjetivo, que é o quê? Caracterizar um substantivo. Por exemplo, aquela menina. O aquela tá vindo com quem? Tá vindo caracterizando um substantivo, no caso, menina. E o aquela é considerado o quê? Um pronome, especificamente um pronome adjetivo por estar caracterizando um substantivo, ok? E sobre as classificações dos pronomes, nós temos os pronomes pessoais, esses pronomes pessoais se dividem em pronomes do caso reto, do caso oblíquo,
Nós também temos os possessivos, demonstrativos, de tratamento e assim por diante. E por último, para finalizar os variáveis, nós temos o numeral. Numeral há várias classificações, né? Como cardinal, ordinal, fracionário, por exemplo, 1, 2, terceiro, quarto e assim por diante, beleza? Prosseguindo, para finalizar, vamos para as invariáveis, ok? Começando, primeiramente, com o advérbio. O advérbio, o seu conceito, sua função é qualificar um adjetivo, um verbo, né, como o próprio nome diz, advérbio, vérbio, né, dá uma ligação aí com o verbo e também com o próprio advérbio, ok? Por exemplo, ela é muito bonita. Quando eu falo assim, ela é muito bonita, ela não é só bonita, ela é muito. Você vê que há uma intensidade na beleza dela, não é verdade? Então, esse muito, ele está qualificando bonita. E bonita é considerado o quê? Um adjetivo. Então, no caso aí, nós estamos tendo um advérbio que está qualificando um adjetivo, ok? Segundamente, a preposição. Preposição vem para ligar duas ou mais palavras, certo? Como assim? Por exemplo, bolo de chocolate. O de, a preposição de, está nessa oração, nesse exemplo, ligando duas palavras, no caso, bolo e chocolate. Então, se o de está ligando duas palavras, significa que é uma preposição, já que é a função da preposição. Terceiramente, a conjunção tem basicamente a mesma função da preposição, só que ao invés de palavras, são orações. Por exemplo, utilizando a mesma oração a qual eu utilizei com os pronomes. O menino caiu, mas ele não chorou. A conjunção mais utilizada nessa oração, ela está unindo duas orações. A primeira oração é o menino caiu, segunda oração, ele não chorou, ok? E, para finalizar, as invariáveis, nós temos a interjeição. A interjeição, ela é quando é relacionada aos sentimentos humanos, como o medo, a saudade, a alegria e assim sucessivamente. E algo peculiar da interjeição é haver a exclamação ali no final. Então, por exemplo, ai, que susto! Eu estou o quê? Eu tive um susto, né? Então é o quê? Um sentimento humano. E no final há o quê? Há uma exclamação, ok? É isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtem, comentem sugestões, o que deve ser melhorado. Lembrando que eu estou apenas iniciando, então vão ser comuns os erros e vocês me auxiliando nisso fazerá com que o canal fique cada vez melhor. Compartilhem também, fiquem com Deus e até a próxima vez.